Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos entrar no capítulo 11, que trata do desdobramento. Eu achei legal porque em comentários do vídeo anterior, se eu não me engano foi a Ana, que está sempre acompanhando e fortalecendo, a quem eu já deixo um abraço, ela comentou sobre a questão de a gente não estudar em muitas situações o desdobramento e a relação dele com o trabalho. Salvo engano, era esse o contexto do comentário. E nós temos um capítulo do livro dedicado a isso. Porém, antes de entrar no capítulo propriamente, eu adotei a mesma sistemática dos estudos anteriores, dos vídeos anteriores, buscando o assunto, ou seja, desdobramento, em Kardec, e também uma definição e uma conceituação melhor ou abordagens mais amplas dentro da própria obra do André Luiz pelo Chico, que vai estar no Mecanismos da Mediunidade. Ali que a gente vai encontrar algumas definições a mais. Então, o nosso plano de hoje, apesar de estarmos no capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente vai falar de Kardec e a gente vai falar da parte dedicada ao desdobramento que consta no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito mais técnico. Ele é quase como apostila. Ele pega assuntos e o André Luiz explora os assuntos independentemente de uma narrativa e de um contexto, como é o caso do nosso livro atual, em que a gente está vendo uma história contada dentro de um centro espírita, e aí o André Luiz está estudando, está fazendo quase como um estágio ali e aprendendo nesses momentos de observação. E ele conta para a gente a vivência dele no centro. Esse é o livro atual. O outro livro ao qual a gente vai se referir, ele é só conceitual e técnico. Então ele é mais frio. Porém, ele é mais de rápido acesso. A informação ela está bem classificada, bem categorizada. Então vamos lá. O breve resumo só para a gente saber do que vai ser o capítulo e o porquê de estarmos estudando esses assuntos. Tá aqui, ó, capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Antônio Castro, que é um dos médiuns da casa, passa por um desdobramento induzido por Clementino. Clementino é o dirigente espiritual da reunião no plano espiritual. Então, o Clementino vai magnetizar o médium Antônio Castro e ele vai se desdobrar e vai começar a relatar vivências no plano espiritual. Então tá aqui. Seu perispírito se ajusta ao ambiente espiritual e Aulus, que é o nosso instrutor do André Luiz e do Hilário, Aulus explica o processo. Então, breve resuminho só para a gente saber o que vai encontrar quando chegar no capítulo, que provavelmente vai ser o próximo vídeo. Então, quando a gente vai falar de desdobramento, nós precisamos lembrar dessa estrutura básica aqui. Corpo físico, perispírito e espírito. Corpo físico, que muitas vezes também vai ser chamado de corpo somático, que é o nosso vaso transitório, vaso das experiências, instrumento, diversas formas que a gente vai ver e ouvir nos estudos espíritas. Enquanto estamos encarnados, tudo isso está formando uma unidade, digamos assim, está formando um conjunto. No desdobramento, o que a gente tem é isso aqui, ó. Perispírito, junto do espírito, que é onde vai estar a consciência, ele se desloca. Então, a consciência ela deixa de estar atuante e ela deixa de estar presente na vigília, no corpo físico, nos sentidos físicos, e a consciência ela vai junto aqui no perispírito para fora dos sentidos físicos, ou seja, vai extrapolar. Então, dentro da natureza, a metáfora por excelência é a borboleta quando rompe o casulo. Então, vamos imaginar
que um processo do desdobramento, se a gente fosse pensar nesse exemplo da borboleta e do casulo, vamos pensar isso de maneira temporária. Então, uma vez que a borboleta se desloca e ela está livre, ela tem as suas vivências num espaço muito mais amplo que ela pode explorar, porém, como no nosso caso aqui o desdobramento ele não é desencarne, a gente não está morrendo, é só uma experiência transitória, a borboleta retornaria ao casulo. Então o nosso perispírito, a nossa consciência, o nosso espírito, ele se destaca, tem a vivência no plano espiritual, e a hora que o procedimento se encerra por qualquer motivo, há o retorno. Talvez existam lembranças, talvez não. A gente já estudou algumas coisas sobre isso nos vídeos anteriores. Vai depender muito do quanto do quanto aquilo que foi vivido fora do corpo físico, do quanto aquilo impressionou os sentidos, as emoções, do quanto aquilo agitou por dentro e se existe relevância ou não nessa memória, tá? Então, acho que esse é o exemplo, é a forma mais fácil da gente entender essa questão do desdobramento. Então, é quando a gente quer extrapolar o físico. Daí nós vamos ver que o desdobramento ele pode se dar por várias razões, de várias formas. Só para a gente ter uma compreensão exata. Na obra de Kardec, a expressão mais utilizada, que ao menos inicia no Livro dos Espíritos e depois se repete, o que mais se fala é emancipação da alma. Uma das formas de emancipação da alma. Então, quando Kardec está explorando esse assunto, estudando e recebendo as instruções, ele cria essa categoria emancipação da alma para falar de situações nas quais, embora estejamos encarnados, a gente consegue ter acesso às faculdades do espírito. Então, emancipação no sentido de que a alma ela ganha uma autonomia perante o nosso corpo físico, ela ganha uma relativa independência. Então vamos ver a definição que consta no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Vocabulário Espírita. É parte da obra de Kardec também, tá? Emancipação da alma, estado particular da vida humana, durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, então, essa pode ser a definição de desdobramento, desprendimento dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Lembrando, né? Essa capacidade de entrar em contato com os espíritos não significa que que a pessoa que está desdobrando, que ela vai devassar o plano espiritual e vai enxergar tudo. Porque vamos lembrar que mesmo os espíritos, mesmo aqui, por exemplo, o André Luiz, ele não enxerga amplas gamas, ele não enxerga espíritos em condições de maior pureza do que ele, a não ser que esses espíritos se permitam ser vistos adensando o seu perispírito e se tornando visíveis. Então a gente tem essa regra de que não se vê tudo. Então, dois médiums, vamos pensar assim, dois médiums em desdobramento real, ambos, vamos pensar nessa experiência, dois tendo uma situação de desdobramento num mesmo ambiente. É possível que cada um enxergue uma coisa e cada um tenha um tipo de percepção, porque cada um tem o seu estado evolutivo e talvez tenha uma ou outra percepção mais aguçada. E não é difícil pensar nisso, é só a gente ter, por exemplo, vamos pegar duas pessoas e levar num ambiente. Vamos imaginar que uma dessas pessoas é fotógrafa e a outra pessoa é do campo da música. Imagina que é um ambiente com bastante coisa visual e também coisa auditiva. É muito fácil a gente perceber que
aquele que é músico, muito provavelmente, vai estar mais ligado nos aspectos sonoros, enquanto o fotógrafo, ele muito provavelmente vai estar mais ligado e vai estar percebendo tudo aquilo que é imagem. Então, também quando a gente tem a situação do desdobramento, cada pessoa, cada ser vai perceber aquilo que tem maior aptidão, maior capacidade de percepção. Por isso que eu tomo sempre muito cuidado com as situações em que nós temos mais de uma pessoa percebendo um mesmo cenário. E aí, por vezes, as observações são diferentes sobre uma realidade, sobre uma situação espiritual. E eu tomo sempre esse cuidado de assim, cada pessoa tem uma capacidade de percepção e tem uma aptidão maior para perceber determinadas coisas. Então é muito difícil a gente afirmar com segurança o que é de fato que está acontecendo na minúcia. Acho que o importante nas reuniões mediúnicas, vamos trazer, é a gente diferenciar o que é salutar, o que é positivo, do que não é positivo. Acho que esse primeiro passo a gente precisa ter. Agora, certas minúcias, se não forem necessárias, se não forem importantes, acho que a gente pode ignorar, sabe? Toca o barco. Então, voltando aqui. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonolência, da dupla vista e do sonambulismo natural ou magnético, assim também como no estado de êxtase. Rapidamente, estado dos sonhos na dormência, no processo que acontece durante o sono. Na sonolência, pelo que me parece aqui, seria o que ele quer dizer no estado de transição, quando a gente está quase dormindo e já começa a ter um desprendimento. Quando a gente fala em sonhos, está efetivamente dormindo. Dupla vista a gente vai trazer mais abaixo, porque acho que é legal, porque cotidianamente a gente fala muito pouco, então vou trazer a definição abaixo. O sonambulismo a gente já conversou, sonambulismo natural ou magnético. E pelo nosso resumo aqui, a gente tem o clementino induz o desdobramento no Castro. Então, ele aplica energias magnéticas para favorecer esse desdobramento. Então, provavelmente, a gente enquadraria o capítulo do livro, o que vai acontecer ali, como parte do sonambulismo magnético. E o estado de êxtase, que muito pouco se fala, mas está presente na obra de Kardec, e que talvez é melhor explorado pelos orientais, pelos budistas, pelos hindus, que aí poderíamos mais se assemelhar às palavras nirvana no budismo ou samadhi no hinduísmo. E aí deixo o espaço aberto para a gente olhar no livro dos espíritos a questão do estado de êxtase, e quem quiser explorar mais, aí vai nesses caminhos que eu já dei, para ir procurando concatenar informações sobre nirvana ou samadhi, comparando com o que o espiritismo fala sobre o êxtase, o estado de êxtase. Segunda vista. Efeito da emancipação da alma. Então, algo que pode acontecer quando existe a emancipação da alma. E essa segunda vista, ela se manifesta em estado de vigília. Então, despertos, acordados. O que é? Faculdade de ver as coisas ausentes como se estivessem presentes. Então, enxergar um local, uma situação, sem ter, de fato, contato imediato com aquilo. Os que são dotados dessa faculdade não veem pelos olhos, mas pela alma, que parece a imagem dos objetos em qualquer parte para onde se transporte. Tá aqui, onde se transporte. Por isso que é um estado de emancipação, um efeito da emancipação, porque de certa forma a alma acessa o local e tem as percepções. E aí, aqui em estado de vigília, quem enxerga é como que se fosse uma espécie de miragem. Porque se está no estado de vigília, os olhos físicos também ainda estão atuantes, só que existe como se fosse uma nova camada de percepção. Então,
Diria que é um estado mais sutil, menos direto do que a vidência propriamente. E talvez mais comum do que a mediunidade de vidência, né, no seu potencial. Essa faculdade não é permanente. Certas pessoas a possuem e ela parece um efeito natural e produz aquilo que chama visões. Está no mesmo livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Vou trazer aqui uma pergunta do livro O que é o Espiritismo, também de Kardec. Qual a sede, ou então onde se encontra a alma no corpo físico, basicamente? Essa é a pergunta. A alma não está, como geralmente se crê, ela não está localizada num ponto particular do corpo. Então a alma não está, segundo essa definição, ela não está na cabeça, ela não está exclusivamente no coração e ela não está exclusivamente em local algum. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo. Então, em conjunto com o perispírito e na dimensão do corpo, óbvio que com essa capacidade maior de dilatação, própria do perispírito, penetrável, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Então, a morte é o desdobramento definitivo. Os estados de emancipação da alma, eles não são um desdobramento definitivo, porque senão seriam morte. Então, acho que aqui fica mais fácil da gente entender. O desdobramento é como se fosse a morte temporária. Sai, mas volta. É a borboleta voltando para o casulo. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, que vai ser o corpo físico com o perispírito, mas também aqui, se a gente pensar a alma junto com o perispírito e o corpo físico, um é encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, que obviamente é o corpo físico, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Normalmente, cabeça e coração. Durante a vida, ela age mais nesses órgãos. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa. Falando sobre a alma. Isso é, ela irradia exteriormente. Por isso a questão da dupla vista, por exemplo, porque ela extrapola o corpo físico. Ela pode extrapolar o corpo físico, podendo também isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença no desdobramento, como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Só que também existe o mundo interno, o mundo íntimo, com as suas questões, que normalmente são as mais ignoradas pelos espíritas. A gente é muito tocado e muito estimulado e tem muita vontade de abrir mediunidade, de expandir os potenciais para olhar, tocar e ter contato com tudo que está fora, mas muito raramente a gente vai encontrar espíritas que estão no caminho do autoconhecimento e do autocuidado. E eu acho que talvez esse seja o grande erro dos espíritas. Olhar para fora e não olhar para dentro. Talvez por isso que a gente quase não fale sobre êxtase, muito pouco, muito raramente. Não sei nem dos que estão assistindo, talvez alguém nem soubesse disso, do estado de êxtase. Mas a gente sabe de viagem astral, de desdobramento, de qualquer coisa que a gente chame. E a viagem astral entraria aqui dentro do desdobramento. É que esse nome não é encontrado normalmente
na obra espírita mais tradicional. Ela é uma expressão mais esotérica, embora a gente compreenda como emancipação da alma ou desdobramento. E na obra de André Luiz, como que esse assunto aqui do desdobramento ele é enxergado? No livro Mecanismos da Mediunidade, como eu disse, que é quase como uma apostila, o André Luiz ele destaca algumas situações de desdobramento. No sono artificial, igual Kardec já trouxe, no sono natural, que é do próprio corpo físico, o artificial seria o induzido por magnetismo ou por hipnose. Concentração e desdobramento, aí aqui usa especialmente a palavra desdobramento. E fazendo a relação com a mediunidade. Então nós vamos passar por essas definições do André Luiz e aí a gente vai se dar por satisfeito nesse primeiro vídeo para depois a gente poder entrar no capítulo já tendo essa compreensão um pouco maior e a gente poder entrar no capítulo com, eu gosto da ideia de uma lupa, a gente poder olhar com precisão e com atenção cada coisa que a gente vai encontrar. Mecanismos da mediunidade. Se eu não me engano, aqui é o capítulo 21, tá? 21 do livro. No sono artificial, enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade. Eu acho interessante aqui, fiquei observando, né? Que quase não se fala na expressão, na palavra personalidade. E eu deixo um espaço aqui para a gente de interrogação sobre o quanto o André Luiz quis usar personalidade, seja na ótica psicológica ou seja na ótica reencarnacionista, de a gente considerar cada existência como uma personalidade, e aí o assunto ele pode ser amplo, mas também a gente pode considerar aqui como individualidade. Então, corpo físico não sendo a sede da personalidade ou da individualidade ou do espírito. Então, algumas anotações sobre o desdobramento, consoante nossas referências ao hipnotismo ou magnetismo comum. Recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo, que vai ser basicamente o nosso caso do capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que a gente vai estudar no próximo vídeo. Só que é interessante que o magnetizador ele é desencarnado, que é o Clementino, que é o dirigente espiritual. Quem possa observar além do campo físico, reparará, à medida que se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do sujeito do tórax do sujeito caído em transe, um vapor branquicento. Esse vapor branquicento aqui dirá respeito ao ectoplasma e, a depender do como a gente for, do quanto se desdobrar, o duplo etérico. O duplo etérico é um corpo de energias que se coloca entre o corpo físico e o perispírito. Ele é como se fosse um amortecedor ou um corpo de transição das energias espirituais e físicas, tá? Eu gosto de ilustrar a ideia de um amortecedor. Um vapor branquicento, que em se condensando qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal numa duplicata dele próprio. Então, duplicata ou duplo etérico. Quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Normalmente, quando a gente tem um desdobramento em uma situação minimamente razoável, normalmente existe a dilatação. Tanto que pessoas que estão começando a desenvolver mediunidade, muitas vezes dizem que sente a mão ficar maior, por exemplo. Então, o processo mediúnico, normalmente, ele se trata de expansão. Só vai reduzir, normalmente, em questões de dificuldade. Que aí existe uma compressão, uma tensão muito grande de energias.
Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, do magnetizador, o sensitivo, desligado da veste física, ou seja, desdobrado, passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certo fim. Ou seja, escapa do espaço físico. E é justamente o que vai acontecer no capítulo, no próximo vídeo, no capítulo que a gente vai estudar. Seguindo-lhe a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por um fio tenuíssimo. Fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor, não obstante sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Hoje em dia, a gente tem até um exemplo mais moderno. Acho que todo mundo já viu os drones, né? Que a gente, né, por um controle remoto, você manda aquele aparelhinho que sai voando por aí. E ele tem um limite de distância, o drone. Só que ele, normalmente, a não ser os mais porcaria, os mais xing-ling porcaria, que acho que não vai ter, mas normalmente os drones, eles têm um sensor que, caso exista perda de sinal, o drone ele volta para o local de origem. Ele retorna para o ponto de partida. Então existe um rastro de alguma coisa, existe um traço que faz ele voltar. E também é assim com a pessoa que se desdobra. Então, a alma em desdobramento, ela continua ligada ao corpo físico, e esse fio ele é sempre mencionado, muitas e muitas vezes ele vai ser mencionado, e ele também é retratado nos filmes que a gente vê, tipo o Nosso Lar e Os Mensageiros mais ainda. Então eu gosto dessa ideia. Para ficar fácil de ilustrar, é igual o drone que volta para o ponto de origem. Então, se acontecer alguma coisa, ou a hora que encerrar a expedição, volta para o ponto de retorno. Nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam desrespeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para a realidade do espírito. Aqui está falando num caso propriamente de hipnose, por isso que faz menção aqui a ordens. E, né, desde que não constituam desrespeito evidente à sua dignidade. Agora, se a pessoa tem tendências de automutilação, de suicídio, e se a pessoa não gosta de si própria, e se um magnetizador qualquer dá comandos para ela atentar contra a própria vida, o que ela mais quer é isso. E fugindo um pouco, mas nem tanto, a gente teve notícias há algum tempo atrás de jogos, né, vamos chamar de jogos que estavam tendo em alguns grupos aí de internet, canais do Discord, se não me engano, que é uma ferramenta de comunicação, o tal do jogo da baleia azul, por exemplo, que a etapa final era fazer as pessoas se matarem. Então assim, ia aos poucos ganhando confiança e sequestrando a atenção, hipnotizando, começando com jogos de mutilação, nem sei se começava com isso, mas passava por mutilação e chegava até o suicídio. Então, quem é vulnerável, faz. Quem tiver em estado de vulnerabilidade, é possível que faça algo que atente contra a dignidade moral. Por isso a importância de a gente procurar sintonias melhores em tudo, né? Notemos que aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, falando do corpo físico, né? A individualidade real, ou a personalidade que ele mencionou acima, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento,
transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais, em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante no aparelho radiofônico. Exatamente o que vai estar no capítulo que a gente vai ler, apesar de estar desdobrado e vivendo experiências fora, a pessoa que está em desdobramento, que no nosso capítulo vai ser o Antônio Castro, ele está verbalizando para as pessoas da reunião mediúnica algumas coisas que ele está vendo. Então é como se ele tivesse lá longe, isso, ele está bem longe, está numa excursão espiritual, mas ele está relatando para as pessoas aqui, ele está informando. A semelhança do fluxo energético da circulação sanguínea, incessante no corpo denso, então o sangue correndo o tempo todo, a onda mental é inestancável no espírito. Então a onda mental vai estar sempre atuante, e seja no desdobramento ou não. E o nosso cérebro, como é o aparelho de recepção por excelência das ondas mentais, ele vai estar captando. Não que ele vá lembrar de tudo, como a gente já comentou. Essas coisas que ele está narrando, talvez ele lembre com mais facilidade. Desaparece as impressões nervosas e dorme o cérebro na carne. Mas o coração prossegue ativo no envoltório somático e o pensamento vibra constante no cérebro perispíritico. Falando aqui ainda sobre as emoções e os pensamentos que acontecem no corpo espiritual, no perispírito. Alguns apontamentos do desdobramento no sono natural. Na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, a criatura tem a mente como que voltada para si mesma, em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis. Qual a criança que é solta procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Então, a maioria dos seres e das situações, e aí pelo que eu pude interpretar da leitura, se não estou enganado, o André Luiz está falando não apenas seres humanos, mas colocando seres em geral, que a maioria está ligada simplesmente com as coisas recentes e que dizem respeito a interesses imediatos. Nesse ensejo, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, com que se acalma ou com que se satisfaz, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Então, fica sonhando, fica idealizando os objetos dos próprios desejos. Por isso que essa palavra desejo, ela vai ser explorada também nas vertentes espirituais, geralmente mais orientais, colocando como as coisas que nos prendem às questões materiais. Os nossos desejos, aquilo que prende a nossa atenção, nossos pensamentos, aquilo que prende a nossa vontade. Então, para nós compreendermos quais são esses desejos ou essas aspirações, se elas são de ordem egoística ou materiais, ou se elas são aspirações espirituais. Mas a gente tem que olhar também que, por vezes, nós temos aspirações espirituais, só que nossos deveres materiais a gente ignora. Então, assim, é justo e é necessário que tenhamos aspirações espirituais, mas a gente tem que cumprir com os deveres materiais, nossas relações, as coisas a fazer. Então, não dá para querer viver no mundo espiritual por antecipação, enquanto a gente tem o mundo material, o mundo físico, para botar em ordem as nossas relações e as coisas para organizar. Porque
Se fosse para viver só no espiritual, a gente não tinha encarnado. Se a gente encarnou, seja por necessidade de reparação junto ao corpo físico, mas também, normalmente, para a gente resolver coisas, aprender coisas e ajustar relações. Por isso que aqui o André Luiz vai usar até a palavra narcisismo para quem fica preso nos desejos. Atreito ao narcisismo, tão logo demande o sono, ou seja, tão logo durma, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, falando sobre a alma. Como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Quer dizer, embora tendo a chance do desdobramento, fica preso só aos interesses mundanos, só aos propósitos do ego, se a gente pode usar assim, e perde a chance das aspirações espirituais porque não as tem, das verdades, dos conhecimentos espirituais, porque não existe esse interesse no que está além. Então, se nós estamos nos instruindo aqui, se a gente está pegando a nossa vida e ficando, comprando todos os discursos de meritocracia, alcançar o seu milhão e dinheiro, e chegar lá, e network, se a gente só se alimenta intelectualmente e emocionalmente de coisas que dizem respeito aos interesses materiais, a dinheiro, status, poder, não na hora do sono ou em um desdobramento, enfim, a gente não vai ter aspirações superiores. Então, isso a gente resolve na vigília. A gente seleciona conteúdo. Hoje, com a internet, por mais que os algoritmos quase que nos forcem a ver certas coisas, você pode buscar um conteúdo. Então, beleza. Sempre falo, é bom estudar, conhecer, ter uma capacidade de organização e de estabilização material, mas isso não pode definir a nossa vida. E muitas pessoas estão se entregando a isso, a essa busca incessante de êxito material. Concentração e desdobramento. Quantos se entregam ao labor da arte, atraem durante o sono as inspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos, ou melhores, mais adiantados, assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações. Então, quem já está numa situação melhor e está com aspirações superiores, quando se desdobra, se conecta com espíritos, com inteligências, que já estão produzindo esse tipo de conteúdo no plano espiritual. E muitas vezes acessa esses conteúdos no plano espiritual e reproduz aqui para a gente, no plano material. Ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo de sintonia, que é a nossa palavra-chave desde o começo desse estudo, dessa série, essas mentes apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se lhe ajustam aos pensamentos, pelo trabalho a que se dedicam. Então, o que é interessante aqui? A arte, normalmente, ela se dá em um estado de relaxamento, que favorece o desdobramento, em uma concentração, mas de que praticamente a gente começa a escapar unicamente das percepções objetivas. Começa a acessar o subjetivo ou o transcendente, a busca por inspiração. É muito comum o artista falar que está ou não está inspirado. Essa inspiração, avalio eu, que ela está mais ligada com essa capacidade de você desdobrar
e você acessar ou conteúdos profundos de você mesmo ou conteúdos externos, mas você beber de uma fonte a mais, além do que você já tinha na cabeça. E aí ele complementa aqui. Desdobrando-se no sono vulgar, apesar de a gente já ter falado sobre o sono, o André Luiz volta aqui, porque ele quer falar sobre a inspiração. A criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com seus interesses evidentes ou escusos. Seus interesses. Então, fora do corpo, com mais liberdade, você vai buscar aquilo que te interessa. E eu acho interessante que o interesses escusos geralmente é aquele que está escondido, né? Que entra no campo da hipocrisia. Que muitas vezes se fala, se prega uma coisa, mas no fundo o que se quer fazer, ou até o que se faz, é outra. E no desdobramento, muito provavelmente, você vai ser atraído, a pessoa vai ser atraída por aquilo que ela quer fazer, aquilo que é a vontade real. Desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contatos a que nos referimos, determinado escritor, então vai falar de um escritor, ele exporá ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação moral. Ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, né, menos dignos ou que inferiorizam, alinhando escárnio ou lodo sutil com que corrompe as emoções de quantos se lhe entrosam à maneira de ser. E aqui nós temos que tomar muito cuidado com um fenômeno que virou até uma profissão, né? Influencer. Os influencers, como a própria palavra sugere, são pessoas que ganham seguidores e notoriedade e que elas influenciam outras pessoas. Normalmente, tradicionalmente, as influências elas tinham por objeto fazer as pessoas comprar alguma coisa, algum produto ou serviço. Era geralmente isso que se tinha. Hoje está um tanto misturado não apenas o comprar, mas também o seguir algo, que está tudo cada vez mais caminhando para questões políticas, porque a política envolve poder. E o poder ele pode promover muito dinheiro. Então, a gente chega no mesmo local que é o dinheiro, só que também temos essas questões hoje dizendo respeito a poder. E nós temos que tomar extremo cuidado com quem a gente elege para influenciar nossos pensamentos. Talvez aqui a gente precise lembrar de Jesus. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Reconhece-se pelo fruto. Tem que pegar, se a gente está disposto a querer ouvir com um pouco mais de atenção alguém, tem que começar a observar o que a pessoa produz. O conhecimento ou aquilo que a pessoa faz está tornando as outras pessoas melhores? Está estimulando o bem nas pessoas, nos seus comportamentos para com os outros e no seu mundo íntimo? Ou o que essa pessoa influencer, o que ela está fazendo, está causando mais pânico, mais nervosismo, mais medo? Vamos pensar assim, se você tivesse que se preparar para uma reunião mediúnica, o seu influencer, ele te colocaria em sintonia com os espíritos superiores? Você consegue ficar relaxado? Você consegue ficar bem? Você consegue ficar leve? Ou o seu influencer te desestabiliza, te coloca em medo, em estado de ansiedade, de aflição, te deixa paranoico? Pensa assim, serviria? E mais um passo, o que essa pessoa está falando poderia ser dito
em uma reunião mediúnica, e se fosse dito, a gente ia falar, essas são palavras de um espírito superior ou são palavras de um espírito vulgar? Porque nós temos conhecimento espírita para saber rotular muito bem. Nós espíritas somos muito bons em rotular os outros. Então, vamos ser práticos. Daria para dizer isso? Seria uma reunião nobre ou seria uma reunião com espíritos inferiores? Então, vamos tentar enxergar o comportamento e a intenção dessas pessoas, porque elas estão influenciando, e estão influenciando muito. Então a gente tem que saber o que está sequestrando nossa atenção, porque o nosso mundo íntimo, a nossa paz interior, a nossa serenidade, ela é fundamental para a nossa produção mediúnica, para o nosso trabalho dentro do centro, mas também para as nossas relações. Né? É só a gente ver que muitas e muitas pessoas brigam e rompem por questões de posicionamentos. Então, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. A gente não pode fingir que não existe, porque existe. E ainda que não se fale, que não se faça dentro de um centro, o que, por favor, não deve acontecer, envolver questões políticas, ideológicas, ou seja lá o que for, ou materiais, né? Não se envolve esse tipo de coisa dentro de um centro. Mas se o nosso interior está totalmente perturbado e está tomado por isso, nós estamos prejudicando, com certeza nós estamos prejudicando o trabalho. Por isso que a gente tem que priorizar o nosso estado de paz. Se nós não temos condições de manter o estado de paz diante de algum assunto, não vamos entrar nesse assunto, não vamos partir para algo que a gente não consiga segurar as rédeas e ficar bem. Então, os frutos, vamos lembrar disso. Ah, fulano tem 1 milhão de seguidores, tem 10 milhões de seguidores. O que o fulano faz? O que fulano faz né, é mais positivo ou mais negativo? Porque ninguém é 100% bom ou, né? É muito difícil alguém ser 100% bom, tá o tempo inteiro acertando. Mas vamos pegar na maior parte. Na maior parte, o que essa pessoa está dizendo caminha para uma sociedade melhor, para as pessoas em situações mais enobrecidas, ou isso está aviltando? E tem aquela situação também, né? Tem as pessoas, como a gente comentou acima, da hipocrisia absoluta. Adoram um discurso para os outros, mas de repente sai um escândalo. Ah, fulano foi pego fazendo tal coisa. Aí, como que ele vai sustentar, né? Na verdade, o fruto da pessoa é isso que ela tenta esconder, né? Desdobramento e mediunidade. Última parte aqui do nosso texto. As ocorrências referidas, elas valem, elas vigem na conjugação de ondas mentais. Porque apenas excepcionalmente consegue a criatura encarnada desvencilhar-se de todas as amarras naturais a que se prende, adstrita às conveniências e necessidades de redenção ou evolução que lhe dizem respeito. Praticamente todos somos medianos. Nossos interesses ainda se confundem com interesses materiais e nós ainda passamos por processos de prova e expiação. Então, é mais difícil a gente ter as mesmas aspirações que, por exemplo, o Chico teve. Então, por isso que é importante, assim, se temos questões do campo das provas e das expiações, vamos olhar para isso e, dentro do possível, vamos estudando e nos preparando para colocar a nossa consciência e o nosso coração em estados superiores. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito,
transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Então, pessoas que treinaram, que se dedicaram através da oração, das boas intenções ou também da meditação, foram se acostumando a entrar em contato de uma maneira mais apaziguada, a entrar em contato com o plano espiritual. E aí consegue exprimir com melhor clareza e propriedade, exprimir o que o outro lado tem projetado para nós. Entre os médiuns dessa categoria, surpreenderemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Então, vamos pensar aqui, né? O tema de todos os influenciadores deveria ser a verdade espiritual dentro do caminho do bem. Então, se esse fosse o tema, ó que beleza. Então, se existe notas de ódio, notas de violência, notas de desavença, de ferir, de maltratar, de exterminar outro grupo, outras pessoas, é óbvio que isso não é compatível com a proposta de Jesus. Por mais que se adore falar no nome dele. Cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo. Então, aqui em cima falou em adestrar, que é treino. E aqui destacando estudo. Para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço. Porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente conseguirá chegar, do ponto de vista da compreensão necessária, até onde lhe pare o discernimento. Então a gente só vai acessar com clareza aquilo que nós temos capacidade de absorver. E é muito comum, né, dentre os espiritualistas, querer alcançar coisas que extrapolam a capacidade de absorver e começam a beirar o ridículo. Então, no nosso meio aí de buscadores espirituais e espiritualistas, tem coisas que a gente vai ver, tem coisas que a gente vai ouvir que às vezes a gente tem que segurar para não rir ou para não arrancar os cabelos, porque o pessoal tem cada viagem e muitas vezes se trata disso aqui, de não ter estudo e de querer acreditar em coisas sempre tudo muito difícil. Então, sabe, a gente tem que tomar cuidado. Nosso meio dos espiritualistas, ele é bem ruidoso. Tem muitos ruídos aí que, se a gente começar a passar a peneira, pouca coisa se aproveita. Então tem muita gente que adora os conhecimentos mais absurdos, tudo do lado de lá, mas do lado de cá não está fazendo o mínimo. Então, estamos estudando desdobramento, é um assunto técnico, mas vamos lembrar que a nossa vida ela está aqui e a gente tem que cumprir os deveres daqui para que bem possamos cumprir os deveres espirituais, né? Que bem possamos cumprir o trabalho dentro de um centro de trabalho mediúnico. E assim chegamos ao final desse estudo, que eu acredito que deu para a gente passar por vários pontos do tema desdobramento, e no próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo. E vai ser interessante, acho que vai ficar mais fácil de a gente ler, tendo essas informações aqui, a gente pegar os detalhes do que o André Luiz vai passar para a gente. Então, quase 1 hora, passou bem rápido para mim, e espero que para você também. Se gostou, peço para ajudar aí com o curtir. Se achar que alguém pode se interessar, para compartilhar. Se não está inscrito, tem a opção de inscrever e o sininho para avisar dos próximos vídeos. E quem quiser, quem puder também fortalecer no Instagram, a gente está aos poucos começando a cuidar da rede do Instagram, é o IE Cristã. E eu acho que tá bom, já pedi muito.
Agradeço, até o próximo vídeo, um grande abraço.